Então, bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Eu sou a Adriana, cada autor aí, por favor, se apresente. Olá, Fabiano. Bom dia, pessoal, sou Fabiano, prazer estar aqui hoje com vocês. Então, eu, Adriana, e o professor Gilberto. Professor Gilberto, prazer estar com vocês. Então, eu sou professora do Mackenzie. Gilberto? Oi, será que acho que sumiu? Já fiz a apresentação. Então, sou professor Gilberto, do PPGA e da graduação do CCSA, né, professor de Gestão da Inovação. Um prazer estar com vocês aqui. Espero que tenhamos um bom evento. Tá certo. E professora Fabiana? Oi, eu sou do Departamento de Administração da Universidade Federal da Paraíba. Então, veja lá que a gente está fazendo uma palestra que tem participação de pessoas de outros lugares, né? Então, eu gostaria de agradecê-los pela participação, né? E é bastante importante para nós, né, esse momento aqui. Nós vamos falar sobre um assunto, vamos debater esse assunto e, ao final, a gente abre para perguntas de vocês. Então, fiquem muito à vontade para ter questões. Ao final também da palestra, eu vou fazer o controle de presença e depois também compartilhar aí o link sobre satisfação para esta pesquisa. Então, qual que é o centro, né, deste assunto? A gente está falando e vai falar sobre ações de inovação, juntando com sustentabilidade e marketing e olhando um tipo de negócio específico que é o fast food, né? E talvez alguém possa aí ter até uma ideia do que é o fast food, ou ter uma dúvida em relação ao que é fast food. Quando a gente está falando de fast food, a gente está falando eminentemente de alimentação rápida, né? Esse é o centro da história. Então, gente, até para que todos saibam que a gente está gravando, né, essa apresentação. Então, voltando aqui. Por que estudar esse assunto, né? Se a gente fala de alimentação e a gente fala do fast food, que é a alimentação rápida que a gente está acostumado a comer, comida pronta, né, que se come em lugares específicos, em redes de fast food que a gente conhece, no sistema de serviços, né, serviços que envolvem também o fast food, a gente está falando de um tipo de negócio que é representativo em termos do produto interno bruto, né, que é o PIB. Então, a gente está falando de um assunto que é relevante em termos econômicos para o país, em termos de também funções, né, empregos. Quando a gente pensa também em estudar nesse assunto, para nós surgiu na cabeça, porque a gente tem visto aí um crescimento de busca das pessoas por alimentos mais saudáveis, né? As pessoas começando a estar preocupadas com o que elas estão comendo, e mesmo que seja uma alimentação rápida, mas o que eu estou comendo, mesmo que seja algo prático, algo fácil de ser manuseado, fácil de ser comprado, fácil de ser consumido. Por outro lado, a gente vê que existe todo um debate aí sobre saúde, né? Saúde pública, desnutrição, ou uma alimentação que não seja tão saudável. E, em termos de negócio, isso pode significar até uma oportunidade, né, de você criar negócios que sejam mais alinhados aí aos objetivos dos nossos consumidores, que é o centro até das questões de marketing. Pessoal, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Fabiana, Gilberto, por favor, vão entrando. Então, tá ótimo, Adriano. Mais um pouco à frente a gente comenta. Ok. E aí surgiu essa ideia de falar, poxa, vamos tentar entender o negócio de fast food, olhando para o Brasil, né? Para pensar
como é que será que é percebido, né, essa questão da sustentabilidade? Para iniciar, quando a gente começou a conversar, até para a gente entender um pouquinho de pesquisa e vocês entenderem um pouquinho de como é que pesquisa começa, a gente imaginou, poxa, de repente a gente poderia ir lá, né, tentar entender e montar um questionário e falar com as empresas e tentar entender como é que elas estão resolvendo essas questões dentro das empresas de fast food, mas a gente acabou vendo que precisaria ter um entendimento prévio, né? Então, anteriormente a gente foi até e montou um tipo de pesquisa que a gente vai ver na sequência, que a gente vai tentar pegar percepções de especialistas sobre o assunto, para que a gente comece a ter uma ideia de o que está acontecendo nesse tipo de negócio. Então, o objetivo do estudo foi identificar o quê? A percepção dos especialistas sobre ações de marketing, então o foco do negócio é marketing, ações de marketing, mais de inovação, pensando em inovação que seja sustentável, olhando um setor de atividade específico, que é o fast food, empresas brasileiras ou estrangeiras que atuem no Brasil, né? Então, esse ficou sendo o recorte, o foco do nosso estudo. E é curioso que ele é um primeiro estudo, a gente está avançando com estudos neste sentido, desdobramentos, e eu comento também isso em função da gente imaginar que, às vezes, um estudo ele é porta de entrada para a gente ir ganhando cada vez mais conhecimento a respeito daquele tipo de atuação, né? Ele vai se desdobrando. A gente pensando aqui que estamos falando com pesquisadores, futuros pesquisadores, gente que gosta de aprender, imaginar que a pesquisa, ela, às vezes, tem um ponto de início, e ele vai descortinando o assunto, vai abrindo o assunto, e a gente vai, com isso, passando a se interessar por mais assuntos, né? Então, vamos lá. Pensando nisso, eu gostaria de saber aí de vocês, né? Tá todo mundo, pelo vejo, está entendendo. Só vou admitir aqui mais uma pessoa. Fast food, né? O que é e como ele é percebido? Como é que é? O que é fast food? Como eu comentei, ele normalmente é associado a cozimento e preparação rápidos e alguma coisa que tenha níveis calóricos altos, né? Preço baixo e facilmente acessível. Também é associado a alimentos que a gente chama ultraprocessados, altamente industrializados, né? Por outro lado, a gente também é perceptível que as empresas de fast food, tentando entender e buscando se alinhar ao que o consumidor está buscando atualmente, que cada vez está mais interessado em alimentos saudáveis, também viu que isso é uma oportunidade, né? É uma oportunidade de você buscar soluções distintas e buscar trazer inovações no modelo de negócio, tentando atender parcela da população que está mais consciente em relação a hábitos alimentares, né? Hábitos de saudabilidade. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Fabiana, não sei se está me escutando. Sim. Gilberto. Tudo bem. Mas você quer comentar alguma coisa, Fabiana? Então, eu vejo, a gente, quando começou a pensar nesse estudo, né, e começa a investigar até nas pesquisas, o volume de pesquisas relacionadas a malefícios, às questões de saúde, né, a toda uma construção negativa, principalmente relacionada a aspectos de saúde, e tem um volume muito grande de pesquisas nesse sentido. Porém, de maneira da nossa percepção, a gente começou a ver essa mudança ou essa tentativa de pelo menos demonstrar, né, por parte desse tipo de negócio, de tentar migrar ou de tentar demonstrar essa ida, né, esse caminho para um modelo que seja mais saudável. E junto com essa questão do saudável, vem também a questão da oferta de um serviço que ele faça sentido para o meio ambiente, para a sociedade, né? Então, na medida que ele também pensa em ser mais saudável o seu produto final, ele pensa também em ser mais sustentável, etc. Então, essa tentativa. No entanto, como a Adriana falou no começo, é um mercado que tem essa questão histórica muito forte, né? Tem uma construção
toda voltada para a comida ultraprocessada, né, e hábitos não saudáveis, e, consequentemente, isso vai acabar a pessoa também não pensando, a organização não pensando nessas questões mais de sustentabilidade. Então, inicialmente, e até para mim, pessoalmente, foi difícil, né, entrar para estudar esse universo, porque ele é muito distante da minha realidade, do meu estilo de vida, por exemplo. Mas é interessante pesquisar e entender como está sendo, né, construído e como é feito, porque aí você vê, será que esse tipo de negócio que tem toda essa percepção, né? Aí tem a pergunta, como é que é percebido? Que a gente tem toda aquela questão quase que de percepção geral, de que faz mal, de que é ruim para a saúde, ou que usa muito descartável, ou que polui muito, etc. Será que dentro de um ambiente, né, de um tipo de mercado, que tem tanto essa percepção, né, no popular, digamos assim, na percepção de todos, será que dentro desse universo a gente encontra ações de inovação sustentável? Será que a gente já vê um caminho de inovação? A gente já vê alguma luz aí no fim do túnel? Foi isso que a gente buscou identificar nessa pesquisa, principalmente vendo de dentro, né, Adriana, de quem estava lá trabalhando ou pesquisando, né, ou é consultor na área, e se essas pessoas já enxergam alguma inovação aqui, principalmente no Brasil, né, que a gente vê uma coisa meio destoante também de alguns outros países, em termos de avanço ou de evolução nesse sentido, mas foi interessante, foi isso que nos levou, né, Adriana, a pensar e como é que a gente pode olhar de dentro e o que é que eles estão achando. Será que o que a gente está pesquisando é assim mesmo? Ou quem está lá dentro ainda está muito distante? Ou eles já estão bem mais à frente? Então, foi nesse sentido que a gente buscou começar a enxergar, né? Começar a ver essas respostas, começar a ver esses caminhos. O curioso, né, batendo aqui um papo aqui com os autores, é você imaginar que é um tipo de alimentação que chega fácil à mão de muitas pessoas, né? É algo que é amplamente difundido e que a gente começa a notar que existe sim, nem que sejam ações mais pontuais, de empresas entendendo que esse cliente quer comer ainda algo que seja cômodo, rápido e fácil, mas já buscando outras características, já atento para outros fatores, né? Não só do alimento, como da embalagem, como do ambiente onde ele está frequentando, né? Pensando no preço, ele também vai pensar como é que essa empresa lida com a sociedade. Então, todos estes elementos vão sendo puxados. Então, a gente pode falar com o consumidor querendo saber o que ele espera, ou o que ele percebe, o que ele avalia, e nós decidimos entrar na ótica da empresa. Bem, a empresa, o que ela olha, o que ela está observando, o que ela está monitorando e como ela já tem trazido algum tipo de modificação. Então, começamos com esta reflexão que deu início a este primeiro estudo. Como a gente disse, ele está ainda em desenvolvimento, outros passos, né? Avançando aí, porque também quando a gente aprende uma coisa fazendo uma pesquisa, né? A gente também vai ficando curioso para querer fazer mais pesquisa e entender melhor o assunto. Então, a gente vai ampliando aí a visão daquilo que a gente está fazendo. E aí, né? Inovação sustentável em marketing e fast food, do que se trata, né? Você quer falar um pouquinho de inovação, Gilberto? Como é que você quer fazer? Sim, acho que é importante, né, Adriana, a questão da inovação, né, a gente precisa pontuar algumas coisas, né, sobre a inovação, né. Primeiro, o que é inovação para a organização que pretende praticá-la, né? Então, inovação não tem assim um conceito-chave, uma definição, né, pontual, né, que todos possam acatar, né? Então, a organização, né, não é só a empresa de fast food, pode ser uma organização pública ou privada, sem fim lucrativo, ela tem que entender o que é para ela inovação. E, via de regra, a inovação é a mudança, né? É mudar algo, né? E quando eu falo em inovação sustentável, é mudar algo que eu faço, né, em prol da sustentabilidade, pensando na sustentabilidade, né?
Então, além de eu ter em mente o que é a inovação para mim, e isso é importante para as empresas de alimentação, de fast food, como para qualquer outra empresa ou organização, não é? É importante também que, aliada a esse conceito, né, do que é inovação para mim, que muitas vezes as empresas trazem isso até na sua missão e atrelada à visão, né, pensar também nas ações, né, nas mudanças provocadas pela inovação, né, pensando em fatores ligados à sustentabilidade. Gastar menos energia, menos poluição, né, agredir menos ambiente, coisas assim como a gente vai ver mais para frente. Então, precisa ter em mente o que é inovação para a minha organização, né, aquilo que eu vou pôr em prática, né, e também, né, começar a pensar, né, a inovação nos meus produtos, nos meus processos e no meu serviço, no caso aí do nosso estudo é produto, né, mas pensando também em ações sustentáveis. Tá? Quando a gente está pensando em sustentabilidade aqui, o que é sustentabilidade? Ele envolve um conceito que vem lá do tripé da sustentabilidade, que é, ou seja, tem que existir uma inter-relação harmoniosa, né, nos resultados, pensando na dimensão do econômico, né, que é o financeiro, o que a gente mede, do social, qual é a relação da empresa, não só com os seus clientes, mas com a sociedade como um todo, e nas questões ligadas ao meio ambiente propriamente dito. E quando a gente pensa em trazer inovação para dentro de soluções de marketing, nós estamos pensando em todas as questões ligadas às estratégias de marketing, como a gente vai ver, né? Vai de produto, vai passar pelos processos, mas vai envolver o preço, a comunicação, a distribuição, toda a projetação de todos esses elementos dentro de marketing. Você gostaria de fazer algum comentário, Fabiana, por favor? Não, pode seguir, Adriana. Solta Então, uma chamada para o pessoal, Adriana. Quem está online não precisa colocar o nome, o tia no chat, tá? Isso já vai ficar, já consta, uma vez que você entra no sistema, tá? Tem muita gente digitando o tia e o nome no chat e não é necessário, tá bom? Então, tá bem. Então, quando a gente fala de eco-inovação em marketing, um nome também utilizado, o que a gente está fazendo? A gente está trazendo, combinando o inovar, né, em produtos e processos, que pode ser disruptivo, pode ser alguma coisa muito grande, né, totalmente nova, ou pode ser pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças também interessam, porque a somatória das pequenas mudanças podem levar a uma mudança grande. Então, do que nós vamos, né, o que é a tal da inovação sustentável em marketing, né? Envolve todas as etapas do desenvolvimento das estratégias e das ações de marketing. Então, a gente vai falar desde o processo de como você vai identificar o teu cliente, qual produto você vai desenvolver, como é que você vai formar o preço, quais são as etapas operacionais dentro da empresa, como é que você se comunica com clientes, como é que você se comunica com a sociedade, como é que você mede o desempenho da empresa. O que você leva em consideração? Tem que levar em consideração os 3 pontos, né? O ambiental, o social e o econômico para ele ser sustentável. E é isso que nos norteou. Isso aqui é a base conceitual que serve para o quê? Para a gente entender do assunto e poder depois estudar como é que lá na empresa está acontecendo. Para que a gente pudesse, né, chegar no objetivo que nós traçamos, né, nós usamos uma metodologia que é qualitativa e exploratória. O que significa isso? A gente não vai pegar aqui, mensurar estatisticamente nada. A gente queria compreender o assunto, né, explorar, para ganhar conhecimento, né? A metodologia que permite isso. E para que isso fosse feito, nós fomos conversar com especialistas em fast food no Brasil, né? E como selecionamos esses especialistas? Como é que a gente define quem são os especialistas? Tem que ser pessoas que sejam pesquisadoras já há bastante tempo, gestores, podendo ser, né, proprietários, ou tendo estado ou estão em cargos de liderança, consultores desta área de fast food durante um longo período. Então, o que a gente, né, conseguiu chegar, né, para conversar
e foram entrevistas longas, foram com pessoas que tinham no mínimo 10 anos de atuação neste ramo, ou seja, conhecem a história de evolução do setor, né, no Brasil. Depois que a gente pegou e conversou e até gravou essa entrevista, a gente foi lá, transcreveu todo o texto e aí foi analisar todas as falas, procurando o quê? Perceber se nas falas, né, nessas narrativas a respeito deste assunto, elas se aproximavam, tinham temas ali ligados ao nosso assunto, né, que é inovação sustentável e marketing. Quais pontos foram falados e que mostravam que já existem ações, né, de inovação sustentável nas empresas de fast food? Algum complemento, colegas? Acho que aqui só lembrar que a observação das falas, né, a análise do conteúdo, foi feita levando em conta algumas categorias prévias, né, já estabelecidas no estudo, na parte teórica, né, no referencial teórico, voltadas para administração de marketing, né, ou seja, as categorias relacionadas ao próprio composto de marketing, né, ou seja, produto, distribuição, pessoas, etc., todos aqueles elementos. E a partir deles, a gente olhou e identificava no conteúdo, né, na transcrição das entrevistas, a gente analisava em quais, né, melhor dizendo, dessas categorias, né, se localizavam as falas para depois a gente ir para a interpretação. Surgiram, acho que umas 2 categorias, né, Adriana, adicionais, mas a gente tinha essa construção prévia estabelecida em termos de categorias. Então, como a Fabiana comentou, né, até já passei aqui o slidezinho para a gente ver como é que fez essa análise. Surgiram 2, né, Fabiana? 2 novas categorias. Então, veja lá como é importante a gente estudar antes um assunto, que aí a gente já sabe quais são os temas que podem surgir, facilita essa classificação, não é mesmo, Fabiana? São as categorias chamadas emergentes, né? Parte-se de algumas categorias a priori, como a Fabiana falou, né? Que já consta na teoria, né? Que foi pesquisada previamente e, eventualmente, né? Com aprofundamento, né? Na fala, né? Nas entrevistas, a gente pode ter as chamadas categorias emergentes, né? E o que são categorias que pode ser uma dúvida da nossa audiência, né? São temas, né? Assuntos que são abordados e que são relevantes e se conectam com aquilo que a gente queria saber, que eram as ações de inovação sustentável em marketing e empresas de fast food. Então, tem que ter essa ligação. E aí, vamos ver lá o que aconteceu, né? O que surgiram aí de insights, né? Na verdade, quais foram os pontos notados a partir da análise dessas 8 entrevistas em profundidade, correto? Então, veja lá, quando foi pensado, quando se chegou né, e aí a gente depurou, né, tem que ir nesse texto, trabalhar muito no texto para ver se a gente percebe ali sinais de inovação sustentável. Quando se abordou a questão do produto, o primeiro ponto assim que foi quase unânime foi dizer que o desafio é ganhar escala nos suprimentos, ou seja, a gente conseguir ter usar o volume suficiente para que você consiga, inclusive, baixar depois o preço, né? Então, ganhar escala nos suprimentos e embalagens que sejam consideradas sustentáveis. Depois, quem era falando com os especialistas, também apareceu a questão de como é a dificuldade em relação ao tamanho da empresa. Você fala de pequenas empresas ou pequenas redes versus grandes redes de fast food, a dificuldade de negociação em relação, inclusive, às matérias-primas, né? Porque a empresa vai comprar menor quantidade. E o único ponto que saiu de inovação pensando em produto foram algumas questões ligadas ao material de embalagem utilizado. Algum complemento, pessoal? Eu achei interessante esse momento, porque essa parte está muito relacionada também com a construção da estratégia de preço, né? O fast food tem ainda essa conotação de ser um tipo de
oferta mais em conta, né? Geralmente a construção de imagem de uma organização de fast food tem essa questão do preço, né, final para o cliente. E para eles conseguirem um preço competitivo, era difícil eles, no volume, terem matéria-prima, embalagem, todo esse processo que compõe o produto, num valor competitivo. E eu vi que isso era um fator forte, né, impeditivo de fazer essa inovação, por exemplo, na embalagem, inovação em alguma fonte de matéria-prima, digamos, até do próprio alimento, né, ou algum outro elemento que compõe o produto. E essa questão que a Adriana falou do pequeno, né, ele ser uma organização pequena ainda piora mais essa situação, porque ele tem menos poder de barganha com o fornecedor, por exemplo, para conseguir essa matéria-prima, essa embalagem, ou que seja, num valor mais competitivo. E aí acaba fazendo o quê, né? Fazendo, a gente não tem condições, senão vai ficar muito alto, a gente perde cliente, ou a gente não consegue se manter enquanto negócio. Isso daí, eu acho que daria um estudo só disso, né, Adriana? Só dessa análise, dessa parte, porque ela é um momento ali da relação bem interessante, bem importante, e que acarreta em várias questões relacionadas à sustentabilidade a posteriori. Acho que nós temos aí um espaço de manobra para muitos tipos de pesquisa, né? E aí nós vamos avançando. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre. Quanto mais a gente descobre, mais a gente sabe o que precisa aprender. Eu acho que é isso. Vão abrindo as caixinhas. Em relação à distribuição, como é que é o produto, né? Na verdade, a gente está falando como é que tudo. Imagina, tem material cruzando do lado para o outro, né? Alimento, embalagem, equipamentos, né? Fast food é distribuição, está em todo canto, a gente vê as lojas em todo canto, né? Então, poucas coisas surgiram, né? Menções pontuais só falando do uso de biodiesel em caminhões e controle de emissão de uso de energia, só, muito compacto. Quando a gente foi para a comunicação, o que as empresas apontaram? Né, que elas estão buscando ter uma comunicação mais transparente, trazer mais informação sobre os alimentos, né, para os consumidores de modo geral. Isso, inclusive, é uma solicitação dos próprios clientes. Os clientes querem saber o que eles estão comendo e por que eles estão comendo, como é que é a embalagem. Então, conforme o cliente muda, a empresa também está buscando mudar. Algumas ações específicas de algumas empresas que eles notaram é assim, divulgar a questão da origem da carne, a razão de você, de repente, tirar tampas de copos. Uma empresa comentou, por que estão tirando a tampa do copo? Né? Porque você não está usando para viagem, então não precisa ter, isso é uma economia, isso impacta menos na natureza, isso impacta menos nos custos, então é uma coisa que vai ser valiosa para você também. Mudança de plástico, por que tirou aquelas, né, os protetores das bandejas, aquelas folhinhas de papel que a gente tem também foram explicadas, precisou ser explicado para os clientes. Em relação ao preço, a gente vê, até, Fabiana, você comentou, como o preço ele atravessa todo o processo, né? Porque o produto ele vai ter que ter um preço que seja convidativo para o cliente, ele continua querendo isso, mas ele impacta nas outras decisões. Então, teve basicamente nenhuma menção falando sobre preço, mas falando, sim, como a questão da mudança de embalagem poderia impactar no preço. E tem uma empresa específica, que a gente não tem como citar, mas que resolveu, por conta das próprias mudanças que ela está fazendo, falar, não, a gente vai assumir essa mudança da embalagem para trazer a mudança que a gente quer, que a gente sabe que é importante para o nosso cliente, nós vamos absorver isso dentro dos custos da empresa. Mas alguma outra observação, Fabiana, Gilberto? Não, tranquilo, Adriana. Acho que essa questão aí de preço eu estou mesmo vivenciando aqui, né? Eu não estou agora aí no Brasil, né? Quando a gente procura aqui nas várias dependências da universidade onde eu estou, ou em shoppings, né?
a questão aí do preço é interessante, né? Às vezes a procura, né, de um preço melhor, mas também aliada com a qualidade daquele produto que você vai adquirir como alimento, é algo que você tem que se levar em conta, né? A embalagem, como é que está embalado, né? Porque aqui é muito comum você pegar um produto, um alimento, né? E ter uma máquina de vending machine, e do lado ter um, um, um lugar para você aquecê-lo, por exemplo, né? Então, são coisas importantes que, junto com o preço, né, aliado aí a outras facilidades, né, a questão, enfim, da embalagem, são coisas a levar em conta, né? Interessante isso. Em termos de processo, aí surgiram algumas inovações pontuais, né? Mudança, por exemplo, de lava-louça. A gente pensa que isso não é importante, mas é a redução do uso de água. Tamanho da lava-louça. Então, você está usando, em vez de 2 litros, 1 litro de água. Né? Você passar a ter sistemas de ar-condicionado dentro das lojas que pegam a água que condensa e reutiliza para limpeza. Ou para áreas que não sejam, claro que não pode ter envolvimento com alimento de jeito nenhum. Remoção de saco plástico de talheres, que foram, depois com o tempo da Covid, isso voltou por causa da proteção. As embalagens que tinham sido removidas acabaram sendo encampadas de novo. Remoção de tampas, como a gente viu, né? Alguns começaram a usar o conceito de economia circular na confecção de uniformes, ou seja, uniformes que são feitos de materiais que são reutilizados. Redução de tamanho de frigideira. Então, o equipamento tem menos matéria, né, menos componentes, menos chapa, e ele usa menos óleo e consome menos energia. Separação do plástico todo para mandar para reciclagem em cooperativas, né? E passando já também trazer materiais que tenham no mínimo 10% de material reciclado na sua composição. Então, isso também foi notado, foi o ponto que mais apareceu. Em relação ao pessoal, como é que a empresa já estão começando a investir? Em escolas próprias para formação interna das suas pessoas, né? Apoiando instituições sem fins lucrativos, trazendo programas de desenvolvimento cultural também, que isso é interessante, formar pessoas também não é só formar para sustentabilidade, ampliar o universo de conhecimento delas. Então, atividades, inclusive, depois também voltadas para você formar a própria equipe em relação ao que é sustentabilidade, em relação a como se faz separação, como se faz reutilização, como é que se cuida de embalagens, como é que se evita desperdício de matéria-prima, de água e de energia. Um programa de conscientização das próprias equipes. Em relação a fornecedores, o que a gente vai notar é já a implantação de alguns sistemas de rastreabilidade, né? Tanto de carne, né, para não vir de áreas de desmatamento, galinhas e ovos, né, livres de gaiola, já empresas monitorando e rastreando os processos, né, da cadeia do café, porque tem empresas que vendem café, já pensando nas certificações, né, que são dos seus fornecedores de orgânicos, e procurando também fazer, de modo geral, quem ainda não faz, já está na transição, buscando fornecedores alinhados à sustentabilidade. Isso foi bem curioso. Em relação aos clientes, o que as empresas hoje estão enxergando, que é uma grande oportunidade de se aproximar do seu cliente, é levando informação a respeito de mudanças de cardápio a partir do momento que você percebe que existe cliente que está buscando esse tipo de alimentação, né? Então, eles viram que existe uma oportunidade em curso de você também começar a ter alimentos voltados para pessoas também que são veganas e vegetarianas, mesmo sendo fast food. Em relação à população e à sociedade, o que as empresas já trabalham, né, é realmente monitorando e evitando trabalhos semelhantes ou análogos à escravidão, e já atuando a partir das universidades corporativas, ou seja, dessas unidades de ensino que existem dentro das redes, dentro das comunidades, para ajudar a formar também as pessoas da sociedade no assunto de sustentabilidade.
Em termos de certificação, procurando essas certificações de orgânico e dos fornecedores, buscando certificações comparáveis com a ISO 14000 ou ISO 9000, e a Associação Brasileira de Fast Food, especificamente, ela hoje já tem até dentro do bojo do seu estatuto, que faz parte dos conjuntos dos valores, ele já tem a questão da sustentabilidade, tanto que as pesquisas que eles fazem hoje lá dentro e algumas premiações já tem foco em sustentabilidade. Em relação a métricas, ou seja, como é que a empresa mede performance, né? Poucas menções, né? Poucas citações desses especialistas de forma concreta surgiram, né? Eles não têm normalmente uma seção específica para medir desempenho de sustentabilidade. Poucos critérios aí já existem, mas uma percepção de uma oportunidade grande, sim, neste sentido. Colegas, algum outro comentário? A questão de métricas, eu acho que é um problema geral, né, de marketing, de administração, mas de marketing especificamente, né, mensuração de resultado, né? A gente vê muito planejamento, ideias, né, construção de planos, mas vê pouca atuação na mensuração, né, desempenho das ações. E eu acho que isso se refletiu também, essa falta, né, em vários setores, né, em vários âmbitos de atuação. Eu acho que quem é administrador, né, ou atua em cargos de gestão de maneira geral, precisa se preocupar muito com essa parte de mensuração de resultado, né, para mostrar e ter esse acompanhamento. A gente só consegue fechar o ciclo bem, né, de administração quando a gente entende desempenho e resultado, e não é diferente nesse aspecto. Então, eu refleti sobre isso, né, quando a gente se deparou com esses resultados, eu digo, não é tão surpreendente, digamos assim, que não exista ações de mensuração, digamos assim, porque isso a gente vê acontecendo em vários aspectos, né, da gestão das organizações, essa não mensuração das coisas que são feitas, né, dos resultados do desempenho das ações. Então, é como a Adriana falou, né, uma oportunidade é um caminho. Construir métricas não é uma tarefa fácil, principalmente na área de sustentabilidade, né, que os conceitos não são tão claros, são muito ramificados, né, tem vários elementos, a gente viu aí uma série de pontos só dentro da área de marketing que precisam ser mensurados, então não é uma tarefa fácil mensurar, e é uma área muito carente, né, então ainda requer muito empenho de pesquisa para a construção de métrica de desempenho e sustentabilidade, né? Então, a área que carente desse tipo de mensuração, com certeza. E fica muito interessante, talvez... Adriana, Oi, perdão, Gilberto. É importante, isso é uma mensagem importante até para os nossos alunos, né, do curso de gestão, de administração, né? Como é que você gerencia, né, se você não tem indicadores, você não tem métricas para medir, né? Então, eu aprendi, né, durante a minha estada no mundo organizacional, que você não, né, você não gerencia o que você não mede, né? Isso é uma fala aí de acadêmicos, mas que para grandes corporações não tem como, né? Então, mensagem para os alunos, né? Se você for convidado no futuro, né, a gerenciar uma área, coordenar uma área, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pedir as métricas daquela área, né? Como é que o desempenho daquela área é medido, como é que é avaliado, o que eu tenho que fazer, para quem eu tenho que fazer, em quanto tempo, né? Bom, se não tiver, é por isso talvez que você tenha sido convidado, né? Porque o gestor anterior, né, não tinha essas métricas. E se for uma área nova, né, que está sendo criada, crie você essas métricas, né? Então, olha, o que eu preciso para gerenciar esta área nova para a qual estou sendo convidado, né?
é incrível, né, que ainda no mundo organizacional, né, se faça gestão sem ter métricas, né, sem ter indicadores, né, isso é um risco, né, mas eu acredito também que é uma questão, essa questão da sustentabilidade, né, acho que as organizações estão começando a pôr foco nisso agora, né, e com certeza daqui a algum tempo já vão aparecer indicadores adequados, né, para se avaliar desempenho, né? É porque depende também de você estabelecer metas, né? Para você poder ter as medidas, você precisa antes ter os objetivos bem claros. A hora que você tem isso delineado, você estabelece a métrica. Então, acho que aí, Fabiana e Gilberto, talvez tenha aí uma outra oportunidade, né? De estudo Isso. e de contribuição. Em relação à comparação com o exterior, o que surgiu? Isso foi uma coisa que também surgiu como um assunto espontâneo, né, da avaliação. São as novas categorias, as que emergiram da fala, que a gente não tinha ainda previsto. A percepção aí foi unânime que nos Estados Unidos você tem grandes fornecedores de matéria-prima e de equipamentos que trazem muitas inovações, que demoram para chegar no Brasil, até por conta do custo e porque não são difíceis de serem importadas, e as questões de câmbio hoje ainda tornam isso mais desafiador. E que nas cadeias internacionais de fast food geralmente existem metodologias mais detalhadas para treinamento, tanto das suas equipes como dos seus franqueados, ou seja, das unidades, né, no sistema de franquia. E a última categoria que também emergiu aí da fala dos especialistas foi que existe um sistema tributário, né, com diferenças entre os estados, o que torna mais desafiador a implantação e a criação de inovação sustentável. E diz que os mecanismos de controle também ocorrem de forma diferente ao longo do país. Então, isso também foi trazido como um desafio no presente momento, né? Você conseguir ter padronização ao longo do país. Até essa era uma sugestão deles. E para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, né, para o nosso encerramento, o que então se observou, né, de uma maneira geral? Que um primeiro ponto é se entender o que é uma empresa ser sustentável, né? Muitos gestores ainda acham que esta é uma definição ampla, que não se consegue muito entender exatamente que aspectos devem fazer parte, né, da construção de uma ação de marketing, né, de inovação de marketing sustentável, qualquer ação sustentável. Mesmo para aqueles que conhecem as 17 ODS, né? O que são as 17 ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. O que eles acham que dificulta a compreensão, né, e com isso dificulta a própria aplicação dentro da empresa. Foi unânime também a percepção que as ações sustentáveis, o desenvolvimento de ações sustentáveis depende, né, de um projeto de formação mesmo das pessoas e de informação e formação da população, para você promover uma capacitação do que é ser sustentável e orientar as pessoas para também gerirem sustentabilidade de alguma forma ou criarem soluções sustentáveis. Como já foi visto ao longo de todo o processo, né, voltaram ao assunto de que o principal desafio, talvez, da inovação seja ganhar escala, ou seja, ganhar volume para que você possa reduzir custos, porque a gente ainda está falando de um tipo de negócio que o preço é relevante, no final das contas. Mas, por outro lado, que parece até algo estranho, né? De um lado eu tenho que ter volume para baixar custo, também já se percebe que esta inovação, as inovações sustentáveis em marketing, elas também podem ser fontes de redução de custos, porque a hora que você reduz desperdícios, né, que você aproveita melhor, cria processos mais enxutos, né, você pode também trazer aí redução de custos. Então, ao mesmo tempo, eu preciso de escala, mas o investimento pode justificar
essa inovação, porque ao final da conta você vai acabar tendo uma redução de custos. Colegas, a última palavra, observações, por favor. À medida que a gente está estudando esse tema, né, e vem se aprofundando um pouco nos estudos, agora a gente vai está seguindo, né, para um estudo de um volume quantitativo com as organizações. Eu acho que as dificuldades ou os impedimentos, eles são gerais de vários tipos de negócios, né? Não só fast food, nesse sentido de sustentabilidade. Eu acho que, de repente, a gente tem que também refletir de uma maneira mais macro, né? Pensando em termos de Brasil, como país, né? As dificuldades que a gente tem de avançar na questão da sustentabilidade, né? E o tanto que isso ainda é incipiente, digamos, diante da emergência, né, das questões de sustentabilidade no mundo inteiro. Então, acho que, paralelo às ações individuais de cada organização ou de cada setor, né, e que são necessárias, que são urgentes, que são para ontem, a gente tem também os demais elementos aí desse sistema que precisam atuar para que a coisa avance, né? Como, por exemplo, questão de governo, de legislação, questão da própria sociedade, né? E mudança de comportamento das pessoas e outros elementos. Essas mudanças, claro que a gente está colocando nossa lente aí numa questão específica, e que é necessário a gente pensar como pode fazer, como cada setor pode fazer, como cada organização pode fazer, ou como cada indivíduo pode fazer. Mas isso sem perder de vista o que a gente pode fazer enquanto sistema de maneira conjunta, para realmente a gente ter mudanças que se perpetuem, né? Mudanças no médio e longo prazo, mudanças que realmente tenham um grande impacto, né? A ação individual, ela é importante, a ação concentrada de cada organização é essencial, mas a gente também, mesmo como administradores de uma organização que a gente atue lá no nível micro, a gente nunca pode perder de vista o que cada parte dessa equação precisa fazer para que as mudanças sejam feitas e como elas devem andar em conjunto, né? Tipo, ter um direcionamento, senão fica cada um atirando por um lado diferente. O que eu acho que é sustentabilidade é diferente do que a Adriana acha do que é diferente do que Gilberto acha, cada um vai fazendo numa direção contrária, e isso não faz avançar, né? Então, saber o nosso individual, né, como organização, como pessoa, mas em conjunto com algo que nos guie, né, de maneira conjunta, é bem importante para a gente ter mudança real, né, realmente que se perpetue. Pessoal, então, comentando aqui para a gente partir para o nosso encerramento, né? Aqui tem o nosso agradecimento muito especial por essa maciça participação. E como fecho do tema, veja, esse é um tema que envolve todo mundo. No fundo, acho que o que a gente está falando envolve todo mundo, como cidadão, como indivíduo nas nossas preferências e como gestores dentro das empresas, né? Nós vamos ter papel como indivíduos, como pessoas em sociedade e como administradores dentro do negócio. E um campo de enorme oportunidade. Se a gente fala que pode ser que tenha um investimento alto, mas talvez vá ter aí retornos muito interessantes, inclusive em termos de custos, né? Se a gente for pensar em termos financeiros também. Então, queria agradecer muito a participação de todo mundo e dizer a vocês que eu já recolhi aqui a lista, já fiz o controle de presença aqui de todos, já baixei, né? Porque já sei que todos estão aí. E a gente queria abrir para perguntas, para quem quiser trazer suas questões. Serão muito bem-vindas. Aí pode abrir, né, o microfone, né, um de cada vez, ou então colocar no chat, eu fico olhando no chat, né, e quem quiser abrir o microfone, né. Essa era só completando, Adriana, né, quando eu falei lá da questão dos indicadores, que eu chamei a atenção dos alunos, né,
Eu complemento a tua fala, né? É preciso consciência, é preciso de todos, né? Entenderem para onde as coisas estão caminhando, né? E fazer um processo, né? Sinérgico, né? Todos tentarem caminhar, né? As ações das empresas serem seguidas pelos consumidores, por seus gestores, né? Não deixar essas coisas ficarem só como figura de papel, né? Vamos ser empresas sustentáveis, vamos ser cidadãos focados com sustentabilidade, mas não praticar, né? Porque às vezes falar é fácil, pôr em prática, não, nem tanto. Mas como futuros gestores aí, fica então essa mensagem aí para os alunos, né? Que vão estar dirigindo corporações daqui a algum tempo, e vão mesmo, né? A semana do recrutamento teve palestra aí de ex-alunos que estavam como gestores, diretores em organizações grandes, né? Na Procter Gamble, né? Quem viu as palestras, né? Percebeu isso. Então, pensar e agir em prol da sustentabilidade. Então, gente, eu vou colocar aqui o linkzinho da palestra para vocês poderem dar a sua opinião. Por favor, fiquem à vontade. A gente estimula que vocês deem as suas contribuições. Obrigada aí pelos elogios. 3 que temos aqui, mas se tiverem perguntas, senão a gente vai encerrando. Mas um último ponto, que eu acho que é interessante quando a gente estuda empresa também. Porque quando a gente estuda consumidor, a gente, claro, está olhando o foco do negócio. A gente existe porque existem pessoas para as quais a gente vai desenvolver. Mas quando a gente olha dentro da empresa, e sempre foi essa minha grande curiosidade, a gente consegue perceber o que a empresa está fazendo já. Né? E que talvez a gente, olhando o que a empresa está fazendo, a gente possa também, no futuro, como profissional ou como pesquisador, ajudar a empresa a dar mais um passo. Então, essa é um aspecto importante. A nossa aproximação, né? Estudando o assunto, a gente ajuda a trazer soluções também para a empresa, a gente ajuda a fazer uma ponte. E vocês que são profissionais, estão aqui participando hoje e assistindo, por algum motivo, estão pensando de que maneira eu posso, talvez, atuar na minha empresa, criar uma empresa, né? E trazer essas inovações sustentáveis, ajudando nessa construção, que é uma construção que é uma baita oportunidade. A gente está falando aí de um espaço enorme para pesquisar, um espaço enorme para criar. Da minha parte, eu deixo o meu muito obrigada. Aí, Fabiane e Gilberto, fiquem à vontade. Eu só queria agradecer, tem sido um prazer trabalhar com Adriana e Gilberto nessas pesquisas, né? A gente tem avançado já nesse estudo, e é muito interessante descobrir e analisar as coisas da perspectiva do empresário, de quem está lá dentro, né? Às vezes a gente tem o modelo de como deveria ser, ou analisa como o consumidor gostaria, claro que ele sempre vai esperar que seja o melhor possível, né? Mas identificar a realidade, né, do dia a dia, as questões de legislação, por exemplo, que são fatores que são difíceis, por exemplo, para o empresário atuar no Brasil, né? Tem uma série de questões contextuais que são importantes. Eu acho que isso nos dá uma visão mais ampla, né, de toda essa questão, e como a Adriana falou, nos permite dar melhores contribuições mais acertadas em relação à atuação de marketing e sustentabilidade, de estratégias de marketing nesse sentido. Então, muito bom estar com vocês hoje, muito bom participar. Vim de vermelho aqui para me sentir na Mackenzie. Muito bom estar aqui hoje e obrigada, Adriana, pelo convite desde sempre, né, nessa parceria, nessa pesquisa. É muito bom ver Gilberto e seguimos, né? Nós seguimos aí em trabalho e em contato. Fico à disposição também dos alunos, fico à disposição de todos. Se alguém quiser me encontrar, tem vou colocar aqui no chat o @ do nosso grupo de pesquisa, no Instagram, o lemic.fpb. Fico à disposição. Um abraço, gente. Bom dia.
para vocês também, e fiquem à vontade também de me acionar aqui na universidade, quem é da universidade, porque essa é uma palestra aberta para todos, né? Então, fiquem muito à vontade também de me acionar, porque também se eu puder contribuir aí com empresas que porventura estejam nos assistindo, nós temos muito interesse de também poder auxiliar as empresas nessa transição. O foco também, né? A contribuição da nossa parte para a sociedade. Gilberto, alguma última palavra? Ótimo, mais uma vez aí, Adriana, parabéns pela iniciativa, né, da pesquisa, né, quando um tempo atrás você convidou, né, a gente apostou e achou que daria frutos e está dando, né, então, bom estar aqui com você, com a Fabiana, né, e espero que mais frutos apareçam aí futuramente, né, quem sabe o ano que vem a gente está apresentando também mais resultados, né, em novas semanas de ciência e tecnologia. Então, também fico à disposição dos alunos, é fácil de me achar, né, na página do PPGA do Mackenzie, né? Eu agora não estou aí presencial no Brasil, né? A única atividade que eu estou fazendo são as orientações de TCC dos alunos de mestrado e doutorado, né? Mas o comecinho do ano que vem a gente está de volta aí para trabalharmos juntos. Isso aí. Então, foi bom estar com vocês. Obrigado por prestigiar o nosso evento, tá bom? Isso, muito obrigada, gente. Um abraço a todos, forte. Vou fechando aqui a gravação e ficamos à disposição. Só vou parar a gravação e se alguém quiser perguntar alguma coisa a mais, eu vou seguir aqui à disposição.